Fala meu povo, bem-vindos mais uma vez ao canal e hoje a gente vai falar de um filme que está bombando na Netflix, ele é o top 1 da semana. Você já viu o Resgate? Se não, fica ligado aí que a gente vai te falar 5 motivos para você curtir o filme. Mas antes disso, não se esqueça de assinar, ativar o sininho e claro, dar aquele joinha maneiro para a gente continuar produzindo os vídeos aqui. Quem abriu a Netflix essa semana viu lá no top 1 da semana O Resgate. É um filme produzido pelos irmãos Russo, os mesmos de Vingadores, e que tem o Chris Hemsworth como protagonista. Ele também participou de Vingadores, na pele do Thor. E o filme, ele basicamente conta a história de um mercenário chamado Tyler, que é o próprio Chris, que ele vai à Índia para fazer o resgate, aí o nome do filme era lá, o resgate de um filho de um barão das drogas, que foi sequestrado por outro barão das drogas inimigo. E ele é envolvido nessa missão, vai pra lá e vai ter que lutar contra todo um cartel de drogas para conseguir resgatar o menino. Ou seja, você já pode prever que tem muita ação, tiro, sangue, bala, conflitos e tudo mais. Então é por isso que a gente vai te apresentar 5 motivos para ver esse filme que tá bombando na Netflix. O filme tem muita ação e pancadaria. Você vai falar, pô, óbvio, é um filme de ação. Mas nesse filme específico, as lutas são muito bem coreografadas, porque ele não apela só para a troca de tiros, que é também uma coisa muito utilizada e muito bem feita no filme. Tem muita pancadaria mesmo, assim, luta corporal. E as lutas corporais são muito bem estruturadas. O próprio ator, o Chris, ele manda muito bem, assim, as cenas são muito bem coreografadas, você se envolve, tem uma dinâmica toda, que você fica ali preso na trama, né, na ação da luta. E é bem bacana ver isso, porque algumas séries de pancadaria e também filmes, eles às vezes desprezam um pouco essa questão da luta corporal, principalmente nesses ambientes que tem muito tiro, muito armamento, então essa questão da luta fica um pouco de fora. Para quem viu John Wick, lembra um pouco a ideia do John Wick. Os filmes são completamente diferentes, até de estéticas completamente diferentes. Mas ele tem essa noção de que as lutas precisam ser coreografadas, de que os combates eles precisam acontecer e precisam ser interessantes. O diretor, o Sam Hargrave, ele faz uma espécie de emoção no filme que ele bota planos sequências das cenas de ação, misturado com também uma câmera meio frenética que acompanha o tempo todo. Não é um assunto muito técnico que a gente quer trabalhar aqui, mas, por exemplo, o filme ele vai por dentro de favelas e de casas ali da Índia, que são uns prédios muito conjugados, né? São prédios geminados, então um fica do lado do outro, e aí você acaba ficando muito envolvido ali porque é muito frenético. Você vai ver num plano de sequência, por exemplo, onde ele sai de um lado do prédio, chega até o outro, e nessa confusão toda, a câmera vai acompanhando e daí tem várias trocas. Então, por exemplo, ele se separa do menino, né, que é o que ele está resgatando, vai para um outro lado e daí ele chega antes do vilão, né, dos vilões, e consegue salvar o menino. Enquanto isso ele vai passando no meio de casa, tem gente fazendo tudo, transando, tem gente comendo, gente bebendo, gente vendo televisão, jogando jogo, rádio, caramba, quatro. E ele vai transicionando nesse tempo todo, então a câmera ela é muito envolvente. Isso acaba, no primeiro momento você fica meio confuso ali, meio sem entender o que está acontecendo, mas depois te dá aquela sensação que tem muito em 1917, né? De você estar dentro da cena de ação, de você estar vivendo aquilo ali, então você acaba tendo um pouco essa impressão. Para quem joga videogame, principalmente esses jogos de tiro em primeira pessoa, acaba lembrando um pouco, né? Porque você se sente parte daquilo ali que está acontecendo. E tem uma edição de som que é incrível, assim, então o barulho do tiro, da porta batendo, dos sapatos batendo, então você, do sapato batendo no chão, você acaba vendo aquilo ali, sentindo toda aquela aflição. E tem um lance também que ele coloca, eu acho muito bacana, que ele vira uma câmera pro próprio Chris. Então essa câmera virada nele, assim, dá aquela sensação, vai tremendo, você fala, caraca, fudeu, né? O cara vai tomar um tiro a qualquer instante e tal. E é muito interessante esse aspecto. É um filme muito bem feito tecnicamente. Não assusta, né? Porque tem a produção dos irmãos Russo, que fizeram um grande sucesso com os Vingadores, né? E a direção do Sam Hargrave consegue colocar você dentro da ação. Então, esse é um elemento que vale muito a pena ver no filme. Saindo agora desses aspectos técnicos e falando exatamente sobre o filme, né? Sobre o que tá ali, o roteiro, a ação, o que você tá vendo, é bom a gente dar uma ilustrada na trama. O Tyler, ele era um mercenário que não é apresentado muito bem no começo do filme. Ele tá lá na Austrália e, enfim, é mostrado como um cara meio porra louca, que toma remédio com uísque, pula de cachoeira gigante, um bando de coisa. Inclusive essa cena é importante. Não vou dar spoiler, mas essa cena logo no comecinho do filme é importante porque no final ela tem outro significado. E aí, ele não é apresentado direito, mas ele é chamado, né,
chega lá o grupo lá, um grupo que trabalha com mercenários, e fala, olha, cara, tem uma missão aí, não é uma missão fácil, você vai ter que buscar um moleque lá na Índia que está protegido por um cartel de drogas e é isso aí. Mas o dinheiro vale a pena. E aí o personagem, o Tyler, topa essa missão e vai até a Índia, né, para fazer esse confronto aí com esse cartel de drogas. Sem spoiler, gente, é porque isso é a introdução do filme. Rapidamente ele consegue salvar o menino, né? Ele é um cara militar extremamente preparado e rapidamente ele consegue salvar o menino. O problema é o caminho de volta para casa. Quando ele tenta voltar com o pacote, como ele chama, que começam os problemas e as questões, os conflitos do filme. E entre esses conflitos não tem só questão militar, né? Só a luta. Claro que isso é o principal do filme. O tempo todo você vai estar vendo combate ali. Mas você começa a entender um pouco também sobre o personagem. O personagem vai sendo contado e ele é o famoso herói imperfeito, né? Ele não é um herói incrível, o cara, sei lá, ele não é o Capitão América ou o próprio Thor, que ele já interpretou. Ele é um herói imperfeito, porque ele é um militar que vai se contando um pouco a trajetória dele. E nessa trajetória, de você perceber que ele não é um cara perfeito, pelo contrário, que ele é um cara com uma série de problemas psicológicos, né, de comportamento, afetivos, porque ele não consegue criar conexões com as pessoas, você começa a entender um pouco mais o personagem, você começa até a simpatizar mais com o personagem. Então o Tyler, ele fica mais humano, ele não vira só aquele soldado quase heróico e perfeito que mata todo mundo. E isso ele não é, porque ele apanha, o miserável, viu? Apanha até dizer chega. E ele vai, e a conexão entre ele e o menino acaba sendo muito mais orgânica, porque você entende o porquê dele estar se apegando àquilo, os problemas que ele tem no passado, né? Ele perdeu um filho e a vida dele degringolou, então você começa a simpatizar por ele, e isso prende sua atenção no filme. Até o momento onde, por exemplo, ele tem a parte decisiva, onde ele precisa decidir continuar na operação, né, resgatar o menino, porque tudo deu errado, então ele precisa decidir, ou eu sigo com ele, ou eu abandono ele. E esse conflito surge de uma maneira natural, porque o personagem foi construído. Então isso é muito bom pra quem tá vendo o filme. E prende muita atenção. Então é como se existissem dois filmes que eles conseguem conversar. O filme sobre o personagem, sobre o Tyler, e o filme sobre o resgate, a ação. E os dois conseguem conversar, o que torna o filme muito interessante pra quem tá vendo. Eu, pelo menos, assim, o filme tem quase 2 horas de duração e é aquele tipo de filme que você nem vê passar. Piscou o olho e acabou. Quem gosta de filme de ação também gosta de realismo. Tá um pouco cansado, assim, sem críticas, tá, Disney? Essa coisa de filme de ação que não tem sangue, não tem o tiro não machuca, né? O personagem não morre, aquela coisa meio feita para adolescentes. Esse filme não é feito para público infantil, ele é um filme adulto. Então as cenas de ação são extremamente realistas. Tem um momento lá, por exemplo, que um sniper dá um tiro na cabeça de um dos lá, né, dos personagens que estão no conflito, e é uma cena muito forte, porque não tem só o sangue espirrando, né, a cabeça vai para trás, sai pedaço de crânio, aquela confusão toda. Então esse realismo, para quem gosta de filme de ação, é muito bacana. Eu, por exemplo, fiquei muito preso nas cenas de tiroteio, né, porque elas não suavizam, então tem spray de sangue, os personagens caem, se estribucham, não é aquela coisa assim bonitinha que o cara morre e vai lá, fecha o olho dele. Pelo contrário, tem triplo voando, é meio nojento, sim, tem um lado gore no filme, mas eu acho que isso prende atenção para quem gosta de um filme mais realista. Filme de ação que não tem esse tipo de elemento, ele acaba ficando um filme infantilizado, né? Que não necessariamente é ruim, mas é uma outra lógica estética. Esse não, esse ele parte para o hardcore mesmo, o filme é pesado, e olha, eu particularmente gostei muito disso. Certamente um dos motivos que mais prendem a atenção no filme é a trama social. A gente está falando de guerra de drogas, pobreza e também sobre mercenários. E isso tudo num contexto de uma Índia, que é um país com, sei lá, bilhões de habitantes e que é imenso. E essa imensidão dela provoca desigualdades. O filme percebe, ele não caminha para essa discussão das desigualdades, mas ele visualmente trabalha isso muito bem. Então, por exemplo, quando é mostrado a casa dos barões, né, das drogas, são casas extremamente luxuosas, que poderiam estar na Europa, nos Estados Unidos, mas estão lá, na Índia. Né? São casas lindas, com pisos bonitos, vidro, aquela coisa toda, casas caríssimas. E ao mesmo tempo, o menino, quando ele é sequestrado, ele é levado
para favela mesmo, né? Para locais onde as pessoas, por exemplo, as casas não têm portas, são tecidos que delimitam os cômodos, né? Nada muito diferente da realidade que a gente vive no Brasil. Só que essa realidade no Brasil, que é um país de 200 milhões de habitantes, é levada a um nível exponencial. A gente está falando de lugares com bilhões de habitantes. E geralmente os líderes das drogas é lá que eles reinam, né? Então, por exemplo, o líder que sequestra o menino, ele mora numa mansão, né? Tem várias mulheres e aparatos, né? Cadeira de ouro, louça, aquilo tudo. Isso é muito bem retratado. Ao mesmo tempo que o lugar, os cativeiros, são casebres, cortiços, né, onde as pessoas mal têm água para beber e para sobreviver. Então, esse aspecto da trama social, ela é muito balanceada no filme. Não é um aspecto central, não é por onde o filme caminha, mas é algo que chama muita atenção, porque o tempo todo o filme está botando essas oposições. O menino rico, né, o traficante rico com a pobreza. E aí, nesse aspecto, o filme passa e não aprofunda muito, mas é interessante também porque ele fala um pouco de como esse caldo cultural da pobreza que tem ali gera mão de obra para esses bandidos, porque você tem uns meninos muito pequenos, crianças, e é inclusive interessante porque tem uma cena onde essas crianças elas atacam o Tyler, né, e ele meio que não sabe o que fazer, porque ele não se sente confortável em assassinar crianças, né, são crianças, meninos de 10, 8, 11, 12 anos, e ao mesmo tempo ele tem que confrontar porque os meninos estão com arma, com facão e tal, então ele tenta usar muito da força, assim, são cenas engraçadas, porque ele pega os meninos pelo colarinho assim e arremessa, então tem até uma comicidade nessa tragédia. E é interessante porque esses meninos são o tempo todo mostrados como eles tentam se provar para o chefe das drogas, para ganharem armas e para trabalhar, porque eles enxergam ali um futuro para eles. Eles querem sair daquela posição de humilhação que eles têm ali naquela favela, né, por meio do crime. E acho que isso pra gente que é brasileiro reflete muito o que a gente vive aqui no nosso país. E é interessante notar como essas questões sociais, elas acabam tendo alguma similaridade, claro que elas são diferentes, porque a gente tem um contexto na Índia, um outro contexto nas favelas brasileiras, é óbvio que existem diferenças. Mas elas falam muito, né? Elas falam muito pra gente. Então eu acho que esse também é um motivo muito bacana pra ver o filme. Apesar de ser um filme de ação, ser um filme pipoca, né? Aquele filme que não é pra gente refletir muito o mundo, ele insere esses elementos e fica muito bacana. Tyler. Just for my money. Bom, gente, esses são 5 motivos que eu indiquei para você ver O Resgate na Netflix. Se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal, dar um joinha e, é claro, se quiser me acompanhar, é só olhar as redes sociais. Eu sou o Luiz Prisco no Twitter e no Instagram. Um abração e até o próximo vídeo.